do Senhor, tá? Nessa aqui é a segunda mensagem a respeito dessa série A Vontade de Deus. E nessa mensagem nós vamos estudar a vontade de Deus à luz da parábola dos dois filhos. Só que antes eu queria rapidamente lembrar os irmãos. Na primeira mensagem nós vimos alguns aspectos da vontade de Deus para nossas vidas. Talvez os irmãos não lembrem todos, mas eu vou mencioná-los. Nós vimos que é vontade de Deus que todos nós sejamos salvos. Ou seja, Deus não quer que nenhum de nós se perca. Ah, pastor, como assim? Se perder numa estrada, no caminho para onde eu vou? Não. Ele não quer que nenhum de nós se perca eternamente. Ou seja, que a nossa alma fique afastada dele. Que a nossa vida seja uma vida longe de Deus. Deus, além de não querer que nós nos percamos, ou seja, desejar que sejamos salvos, Ele também deseja que nossa vida seja uma vida santa. A palavra diz, Deus é santo e requer que aqueles que os seguem também devam ser santos. Além de santos e salvos, Ele quer que a nossa vida seja cheia do Espírito Santo de Deus. Ele também deseja que nós sejamos submissos. E por último, eu falei que Ele deseja também que os seus filhos sejam gratos, ou seja, tenham gratidão a Deus. Agora vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 28 ao 32, para entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas com base nesse texto. Mateus, capítulo de número 21, do versículo 28 ao 32. Mateus 21, do 28 ao 32. Amém? Amém. Diz assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa, ou seja, vá trabalhar na vinha. Esse filho respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão adentrando ao reino antes de vocês. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E, mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra, Deus, lida pela porção do texto sagrado, ó Deus, que o Senhor preparou para falar aos nossos corações, ó Deus, nesta noite. Pai, que sejamos, ó Deus, aquele terreno fértil, que ao ouvir a semente da Tua palavra sendo lançada, ao recebê-la, ó Deus, possamos, ó Deus, permitir que essa semente, ó Deus, tenha espaço, tenha solo, tenha nutrientes, seja, ó Deus, enriquecida, para que assim, ó Deus, possa vir a brotar, a crescer e a frutificar. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra em nós só produz frutos bons, frutos que são do Teu agrado, frutos que correspondem à Tua vontade às nossas vidas. Portanto, ó Deus, aquieta-nos a mente, o coração, a atenção, para que possamos ouvir a Tua voz. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Essa história básica e simples até de ser compreendida, ela é contada por Jesus a uma determinada audiência. Essa audiência é composta por líderes religiosos do mundo da sua época, da cidade de Jerusalém, e por pessoas que estavam questionando algumas coisas que Jesus tinha feito. O resumo da história, sem a necessidade da releitura do texto, fala de um homem com 2 filhos e que dá a mesma ordem aos 2,
mas que recebe respostas distintas. O primeiro filho diz inicialmente não, mas o texto diz que depois ele se arrepende e vai. O segundo filho diz inicialmente sim, mas não foi. E Jesus então questiona a audiência que ouviu essa história originalmente. Diz, qual deles fez a vontade do Pai? Eles respondem, olha, aquele que foi. Ou seja, aquele que inicialmente disse que não ia, mas acabou arrependendo-se, mudando a sua postura e foi. E então ele confere essa resposta como certa e diz, é por isso. Que aí ele cita duas classes de pessoas que os religiosos daquela época, e não só daquela época, da nossa época também, odiavam. Ele fala, olha, os publicanos, ou seja, os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês. Imaginem só você ser um seguidor de Deus, alguém que acreditava fazer a vontade de Deus, ouvir de alguém que uma pessoa que vive fora da vontade de Deus, cujos pecados são públicos, está adentrando aos céus primeiro do que você. É mais ou menos isso que Jesus desejava trazer à mente dos seus ouvintes, para que eles pudessem compreender. E esse texto ele é melhor entendido dentro de toda a estrutura que Mateus coloca. Não precisa a gente ler, vamos ler só os títulos, tá? Se você está com a Bíblia aberta, volte para o início do capítulo 21. O que que diz na sua Bíblia, no início do capítulo 21, lá naquele títulozinho, diz assim, a entrada triunfal. Confere? É isso que está na sua Bíblia? Tá. O que é a entrada triunfal? É aquele momento em que Jesus está se aproximando da sua última semana até a sua crucificação, consequentemente morte. Então, os eventos daqui para frente são os eventos dessa última semana. Aquela semana que a gente está próximo aí, daqui uns dias depois da festa no nosso calendário de retiro, consequentemente, como o pessoal diz, de carnaval, a semana da Páscoa, a semana da paixão. Aquele momento em que Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho, e como é que as multidões recebem Jesus em Jerusalém? Aclamando ele como um rei, dizendo, bendito seja aquele a quem Deus nos enviou, hosana nas alturas, ou seja, tirando das casas, das praças, da vegetação, melhor dizendo, árvores ou galhos, colocando no caminho, incitando ali uma festa de recepção a um verdadeiro rei que adentrava a cidade. Esse é o primeiro evento. Depois desse evento, a primeira coisa que Jesus faz já dentro de Jerusalém é a purificação do templo. A purificação do templo não é Jesus pegar a escova, pegar balde e lavar o templo. Não. É Jesus expulsar do templo aqueles que estavam lá sem fazer a vontade de Deus. Aqueles que estavam comercializando a fé, aqueles que estavam cobrando impostos dentro do próprio templo, para que os irmãos e as pessoas, aqueles que vinham até o templo, os peregrinos, pudessem ofertar, pudessem cultuar, pudessem adorar a Deus. Jesus os expulsa dali e Jesus com isso diz, olha, vocês fizeram da casa de oração de Deus um covil de ladrões, um lugar onde os ladrões se reúnem, onde os ladrões se juntam e se aproveitam das pessoas. Então, essa é a segunda atitude. Primeiro, eles não gostaram de Jesus ser recebido na cidade como um rei, não gostaram do que Jesus agora fez, impedindo diretamente o comércio deles dentro do templo. E aí, depois, Jesus faz algo entre os seus discípulos. Porque depois que Jesus purifica o templo, ele volta para a vila de Betânia, e voltando para a vila de Betânia, ocorre aquele episódio da figueira seca, onde ele enxerga aquela figueira que era linda de aparência, cujas folhagens indicavam a presença de fruto, cuja maneira como ela se mostrava parecia ser uma árvore saudável, e Jesus com fome vai até lá e não encontra fruto nenhum. Ele diz, então, maldita seja tu, e que ninguém mais coma do teu fruto. E aquela figueira secou. E você pode pensar, mas por que isso tem a ver com os líderes, com os religiosos daquela época? A figueira sempre foi um símbolo da nação de Israel.
um símbolo do povo como um todo. E o fato daquela figueira ser bonita é um símbolo da religião daquele povo. Irmãos, a religião dos judeus talvez seja uma das religiões mais bonitas de se observar, de se estudar. E não é de se admirar muito que muitas igrejas cristãs hoje queiram imitar muitas das coisas dos judeus. As festas das cabanas, o uso do quipar, daquele chapeuzinho ali na parte de cima da cabeça, o chofar, aquele famoso trombone feito com chifres de carneiro e muitas outras coisas que são feitas por aí. É uma religião muito bonita, cheia de danças, cheia de alegria, de festa, de contemplação. Porém, naquele momento, ali na época de Jesus, era uma religião vã, vazia, seca e sem frutos. Ou seja, as pessoas não adoravam a Deus por conta daquilo que eles estavam fazendo. As pessoas não se esmeravam em servir ao Senhor verdadeiramente, em conhecer a Deus, em se aprofundar no seu relacionamento com Deus por conta das festas, dos símbolos e das coisas que eles diziam fazer. E essa talvez seja uma coisa que a gente precisa trazer para os nossos dias como uma verdade. A nossa religião não pode ser vã. Não pode ser vazia. Nós não podemos ficar apegados a símbolos e rituais, quando na verdade o que Deus espera de nós é uma adoração. E como é essa adoração? João capítulo de número 4, em espírito e em verdade. Ou seja, se a nossa adoração não refletir a mudança de postura do nosso dia a dia, da nossa vida, se a nossa adoração a Deus no domingo não refletir durante toda a semana uma vida coerente com a vontade de Deus, de nada adianta. Estão sendo símbolos rasos, coisas bonitas de se ver, mas que não atraem, que não envolvem e que não testemunham do verdadeiro Deus para absolutamente ninguém. Então Jesus condena aquela figueira seca imediatamente. E aí ele retorna à cidade de Jerusalém e agora os líderes já não aguentam mais. Eles começam a questionar. Diz, olha, com que autoridade tu estás fazendo essas coisas? Primeiro tu entra na cidade, é aclamado como rei pela população e não faz nada. Segundo, você entra no templo e diz que as pessoas que estão no templo são ladronas, são pessoas que estão roubando e as impede de ficarem ali, as expulsa do templo. Terceiro, você está aí dizendo que a nossa religião é uma religião vã, vazia, que não faz sentido e que não é verdadeira. E aí Jesus traz um enigma para ele. Jesus diz, olha, eu vou lhes responder com que autoridade eu faço essas coisas, se vocês me responderem como que era o batismo de João ou com que autoridade João pregava. Como que era a pregação de João? Era de Deus? Era dos homens? Era algo só do coração de um profeta louco que vivia no deserto? Ou realmente ele era um homem de Deus? E eles ficaram pensando, peraí, se a gente disser que é de Deus, ele vai perguntar para nós por que nós não cremos em João o Batista. Mas, se nós dissermos que era dos homens, as pessoas aqui vão nos acusar também, porque elas creem que João era um profeta de Deus. Aí eles ficaram em dúvida e não responderam. E aí Jesus conta em seguida 3 parábolas, sendo essa a primeira. A parábola dos 2 filhos, depois a parábola dos lavradores maus e depois a parábola do banquete do casamento, que já vai no capítulo 22 de Mateus. Então é nesse debate, na última semana do ministério de Jesus, que está enraizada essa nossa parábola, essa nossa história. E para entendê-la, como disse, é preciso entender que ela foi contada para pessoas religiosas, para pessoas que entendiam que na sua vida elas viviam a vontade de Deus. E o que é que ela em si nos revela? O que é que essa parábola em si nos ensina? E aqui eu quero compartilhar 4 lições com os irmãos. A primeira é que nós, por meio dessa parábola, a parábola dos 2 filhos, podemos aprender o que Deus quer de nós. Irmãos, e não é preciso ser nenhum exegeta, não é exegeta aquele que vai se debruçar sobre o texto sagrado para interpretá-lo. Não é preciso ser alguém muito estudioso para entender o que o pai desses 2 filhos queria. O que o pai desses 2 filhos queria? De ambos.
Obediência. Obediência. Ele queria ter dado a ordem, dizendo: olha, filhos, vão cuidar da vinha. E ele queria que os seus filhos tivessem ido cuidar da vinha. Obediência. Em outras palavras, Deus quer de nós obediência. É no Antigo Testamento, na palavra de Samuel, um dos maiores profetas de todo o Antigo Testamento, no tempo de transição ali do povo de Deus entre a época dos juízes e a época da monarquia, que o Senhor vai colocar uma das coisas mais importantes de todo o Antigo Testamento. Ele vai dizer assim, por meio de Samuel: é melhor obedecer do que sacrificar. É isso que Samuel diz para Saul diante do erro de Saul. Saul desobedece, mas ele estava ali fazendo um sacrifício. Ele diz: olha, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor ser um filho de Deus obediente do que ser um filho de Deus que quer fazer as coisas de acordo com a sua vontade e não de acordo com a vontade de Deus. Devemos, portanto, responder obedecendo a Deus em todas as suas ordens. Deus espera de nós um coração obediente. Deus está procurando mudança interior na nossa vida que nos leve a ser uma pessoa obediente. E no caso da parábola aqui, quem se torna obediente é aquele que inicialmente é rebelde. É aquele que ouve do pai a ordem, dizendo assim: olha, eu quero que você vá trabalhar na vinha. E responde: eu não vou, ou eu não quero. Mas depois se arrepende e vai. Às vezes é exatamente assim que nós somos. Aqueles que inicialmente rejeitam a voz de Deus. Eu preciso de Deus para quê? Eu preciso ser obediente ao Senhor para quê? Se eu já tenho a minha profissão, se eu já tenho a minha vida, se eu já tenho aquilo que eu queria conquistar, a minha família, eu preciso de Deus para quê? Mas depois você percebe, em meio a tudo isso, que nada disso verdadeiramente importa se não for com Deus à frente. Se não for com Deus diante, se não for com Deus cuidando, se não for na dependência e na obediência a esse Deus. E aí você diz: realmente eu estava enganado. Todas essas coisas sem Deus não significam absolutamente nada. E aí você se volta para Deus. Mas deixa eu dizer, não importa o tempo em que você teve essa percepção, o importante é que você volte. O importante é que você venha até Deus e diga: Deus, eu quero ser obediente à tua voz. Eu quero ser alguém que vai ouvir o teu chamado, que vai obedecer à tua vontade, que aquilo que o Senhor disser para me fazer, eu vou fazer. E é incrível isso, irmãos, porque a gente olha como o próprio vida, ministério de Jesus, deixa isso bem claro. Sabe? Quem é que experimenta, de acordo com a narrativa bíblica, em primeiro lugar, a experiência do paraíso com Jesus? Quem experimenta a experiência do paraíso com Jesus era alguém que até aquele momento não tinha sequer expectativa de paraíso pela sua vida. Era alguém que estava no seu leito de morte, a diferença era que o seu leito de morte era uma cruz. Era alguém que estava ali com seus minutos de vida contados, as suas horas de vida contadas, mas que decide voltar-se para Jesus, decide reconhecer que Jesus é o Senhor e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E que ouve do Senhor para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso.
É o primeiro que experimentou. Não foi nenhum dos discípulos, porque os discípulos ficaram vivos, só experimentaram isso depois de morrer. Não foi nenhum dos que caminharam com Jesus desde o começo. Não foi nenhum dos religiosos da época de Jesus. Não foi o homem mais versado em todo o Antigo Testamento, que sabia de cor o Pentateuco, as leis do Deuteronômio, do Levítico. Não, não foi. Foi alguém que, diante da última chance que teve na sua vida de voltar-se para Deus, voltou. E ao voltar, foi abençoado com essa bênção. O que eu comecei dizendo, que a mensagem de domingo passado disse: Deus deseja que todos nós sejamos salvos. Deus deseja que todos nós sejamos salvos. Então Deus, ele está aqui para te abençoar. Perca o medo de andar com Deus. Andar com Deus é desfrutar das bênçãos de Deus. As pessoas lá fora pensam que andar com Deus é viver uma vida triste, é uma vida amarrada, é uma vida que nada pode, é uma vida de uma lista de não faça isso, não faça aquilo. Não é. Andar com Deus é desfrutar de uma vida abençoada, abundante, feliz e com certeza de que o seu destino é a morada celestial na casa do Pai. Amém? A segunda verdade que a gente pode compreender aqui é que a gente não pode ser como o segundo filho. Ou seja, alguém que uma vez que diz sim para Deus, se esquece disso. Porque a resposta do segundo filho foi sim. Quando o pai disse: olha, eu quero que você vá trabalhar na vinha. Ele diz assim: sim, Senhor. Mas qual foi a sua atitude? Ele não foi. Ele não foi. Então, uma vez que a gente se lembra de que assumimos um compromisso com Deus, nós precisamos ter a certeza de que estamos ainda compromissados com Deus. Porque não é o nosso sim, num determinado dia da nossa vida, que por si só fará com que a gente viva e desfrute da boa vida com Deus. Mas é a partir daquele sim, o compromisso diário de continuar caminhando com Deus, de nos desviar do mal, das tentações e continuarmos fazendo a vontade de Deus, de sermos obedientes, de irmos para a vinha, de irmos para o campo e de fazermos somente aquilo que Deus quer que a gente faça. Porque para esses, o próprio Senhor Jesus Cristo já adverte. Vou pedir o Vinícius para, por favor, projetar Mateus 7:21. 7:21. Tem uma espécie de crente, irmãos, que não vai para o céu. Que espécie de crente é essa, pastor, que não vai para o céu? Mateus 7:21 diz assim, ó: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Que espécie de crente que não vai para o céu? O crente nominal, aquele que só sabe dizer Senhor, Senhor. Aquele que diz Senhor para tudo, é Senhor, Senhor, Senhor. É Deus na frente, é nominal. Da boca para fora. Do coração para dentro, absolutamente, esse Deus não tem sido o seu Deus. Talvez o seu Deus tenha sido o dinheiro, talvez o seu Deus tenha sido o mundo, o seu Deus tenha sido a política, o seu Deus tenha sido a bebida, o seu Deus tenha sido a prostituição, o seu Deus tenha sido o trabalho. Ah, eu vivo para trabalhar, ótimo. Mas melhor é viver para Deus. É viver para Deus. É viver para o Senhor. É pensar no Senhor de forma ininterrupta. Então, o Senhor levará ao céu para viver com Ele aqueles que vão além da questão nominal, ou seja, aqueles que fazem a vontade de Deus. Aqueles que fazem a vontade de Deus, porque o céu não é lugar de filho rebelde, é lugar de filho obediente, de filho que obedece à vontade de Deus. Sabe, os antigos líderes de Israel não conseguiram compreender isso. Não conseguiram avançar nesse nível de entendimento. Nem sequer para se dar conta de quem era que estava falando ali com eles. O próprio Deus encarnado. E preferiram crucificar esse Deus a dar ouvidos à sua palavra.
E com isso mataram esse Deus também no seu coração. Mas para eles estava tudo ótimo, porque eles estavam, inclusive, agindo em nome de Deus. Mas o fato é que a gente precisa compreender que o Senhor deseja que nós venhamos a cumprir os compromissos que nós assumimos com Ele no dia em que dissemos sim. Então não podemos ser como o segundo filho, que diz sim, mas que não vai. Se a gente disse sim, a gente precisa ser, como a gente tem no nosso grupo de homens, homens de palavra, para cumprir aquilo que Deus já colocou no nosso coração. Em terceiro lugar, ou terceira lição sobre o que Deus deseja de nós através dessa parábola, que é a obediência, obviamente, é que a gente não pode ser hipócrita. Nós não podemos compreender a vida com Deus como algo que a gente possa ter controle. Pelo contrário, nós precisamos de humildade para reconhecer a nossa própria necessidade de Deus. Irmãos, quem são aqueles que nunca vão se arrepender? Quem são aqueles que nunca perceberão em si a verdadeira necessidade de confessar a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida? Aqueles que acham que não precisam disso. Aqueles que se consideram bons o suficiente para não dependerem de Deus, para não confiarem em Deus, para não entregarem as suas vidas para Deus. É por isso que o Senhor é duro quando fala à sua audiência, aqueles que estavam ali ouvindo essa parábola, dizendo: olha, cobradores de impostos que vocês têm como corruptos, e de fato naquele momento eram todos corruptos, e prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês. Porque parte dessas pessoas ouviram a pregação de João Batista quando ele veio e se arrependeram. Mas vocês ouviram João Batista, estão me ouvindo e não estão se arrependendo. E por que não estão se arrependendo? Porque vocês consideram que já são bons o suficientes. Porque vocês já se consideram bons o suficientes. E tanto nos Salmos como no livro de Romanos diz que não há ninguém que seja suficientemente bom, que pratique só o bem, que pense, que fale, que viva e que faça somente coisas boas. Não há ninguém. Pensar isso é um auto-engano. É ter uma versão muito, mas muito mesmo, otimista de si mesmo. Se você não para refletir sobre os seus próprios defeitos, ou você é muito, muito, como eu disse, otimista, ou você é aquilo que eu disse no começo desse ponto, um hipócrita, ou seja, alguém que não considera os seus erros a ponto de considerar os dos outros, ou alguém que considera os erros dos outros maiores do que os seus e mais, vamos dizer assim, pecaminosos do que os seus. E os filhos de Deus começam a ser filhos de Deus à medida que eles entendem que precisam desse Deus por causa da sua própria maldade, por causa do seu próprio pecado. Nós não somos salvos dos outros. Nós não somos salvos de quem está do nosso lado. Nós não somos salvos do mundo que está lá fora. Nós somos salvos, em primeiro lugar, de nós mesmos, da nossa natureza carnal, do desejo desenfreado dos nossos corações de ser como esse filho que não está nem aí para as ordens do Pai. Que não está nem aí para as ordens dos pais. Sabe, na verdade, todos nós temos muito mais nos nossos corações de Caim do que de Abel. Muito mais de Caim do que de Abel. E Caim era um moleque debochado. Depois de matar o seu irmão, Deus chama ele para uma reunião e diz: Caim, tu sabe de Abel?
Acaso eu sou o tutor do meu irmão para que tenha ou saiba o que ele está fazendo? Ou seja, diante de Deus, sabendo o que tinha feito, ele ainda não é humilde o suficiente para reconhecer o seu erro, a sua falha, o seu pecado. Isso porque ele tinha matado o seu irmão. Sabe, irmão, muitas vezes nós nos levantamos e achamos que ainda podemos reivindicar alguma coisa de Deus. Exigir alguma coisa. Mas eu sou bom, eu tenho feito isso, eu tenho seguido a maioria das coisas. Mas não é sobre seguir a maioria e a minoria. É sobre depender de Deus em cada ponto da nossa vida. É sobre estar com o Senhor, é sobre ter a nossa vida reta, santa, diante da presença daquele que tudo vê. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 10 da sua primeira epístola, versículo de número 12, ele diz algo muito interessante. E ele diz isso para os Coríntios, ele diz isso para ele mesmo e para todos nós. Ele está ali admoestando, ensinando os irmãos sobre várias coisas. Aí ele diz o seguinte, versículo de número 12 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Diz assim, aquele que pensa estar em pé. Ele usa uma expressão que eu acho que se ele fosse brasileiro, ele seria daqui, do Nordeste. Diz assim, cuide para que não caia. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Ou seja, fica esperto. Não baixa a guarda. Não considere-se melhor do que os outros. E esse é um defeito que a gente tem. E que não é só nosso. Os próprios apóstolos tinham. Os apóstolos estavam o tempo inteiro discutindo. Qual era o mais importante? Qual era o mais próximo de Jesus? Qual era o maior deles? Momento final da última ceia, já na ressurreição, numa das últimas ceias de Jesus com ele, antes de ser assunto aos céus, Jesus está falando com os discípulos, especialmente com Pedro, e dizendo o que aconteceria com ele. Dizendo, olha, Pedro, tu que tens cingido a vida de muito e da tua própria vida e sendo levado para um lugar, sendo levado para outro, no fim da tua vida tu mesmo serás cingido e os outros aqui te levarão para onde tu não quer, ou seja, mostrando para Pedro como que seria o final dos seus dias ou consequentemente a sua morte. E aí ao invés de Pedro se preocupar com ele mesmo e pensar sobre a sua vida, o que ele faz? Quem conhece o texto sabe, ele aponta para Jesus e diz, Jesus, e João, o que vai ser daquele dali? Aí Jesus diz para ele, o que tu quer saber sobre ele? Mas já que tu perguntou, ele vai morrer de velhice. Não vai ter uma morte abreviada como a tua. A gente se preocupa demais com o que Deus está fazendo na vida alheia e se esquece daquilo que Ele ainda precisa fazer na nossa vida. A gente quer as bênçãos de Deus, mas a gente reluta em querer as correções de Deus. Em querer que Deus mude o nosso jeito de ser, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, a nossa oração, o nosso comportamento, o nosso temperamento. Ah, mas eu sou assim mesmo, esquentado. Beleza. Mas se você é alguém que diz que é a habitação do Espírito Santo, já poderia ter um pouquinho mais de domínio próprio. Ah, mas eu sou alguém que não posso ver dinheiro que eu me corrompo. É alguém que era para ser justo. Pois isso também é da vontade de Deus. Ah, mas irmãos, nossa, se eu ver uma foto de uma mulher no Instagram daquele jeito ali, eu fico... Era para ser alguém que poderia se controlar e ser fiel à sua esposa, assim como Cristo foi à sua igreja. Então é preciso, irmãos, compreender que a gente precisa lançar fora toda e qualquer hipocrisia do nosso coração, de achar que somente os outros possuem defeitos, ou têm o que precisa melhorar, e que nós já atingimos um grau de perfeição. E não é. Essa era a grande dificuldade dessas pessoas. Precisamos reconhecer que somos pecadores, e não é porque já dissemos sim para Jesus que ainda não continuamos precisando dele, do seu evangelho, da ação do seu Santo Espírito e de sermos lavados pela sua palavra, para que o nosso coração seja purificado.
É por isso que a última lição que esse texto nos ensina é que o Evangelho, ele iguala a todos. Porque ele é uma grande e maravilhosa oportunidade para todos os pecadores. Sejam os pecadores que já se acham bons e sejam os pecadores que se consideram perdidos demais para Deus. Longe demais do Senhor, porque também tem gente assim. Eu não tenho esperança para mim, não tem salvação para mim, não tem como Jesus me amar depois das coisas que eu fiz ou das coisas que eu ando fazendo. Deixa eu dizer uma coisa que você precisa colocar verdadeiramente no seu coração. Deus pode salvar o pecador que você é, mas não o santo que você finge ser. Vou repetir. Deus pode salvar o pecador que você é, seja qual for o pecado que você tenha cometido, que você pensa em cometer. Mas Ele nunca vai poder salvar o santo que você finge ser. Porque enquanto você não parar de fingir, você não estará pronto para ser verdadeiramente alcançado e transformado por esse Deus. Jesus estava dizendo isso para os religiosos daquela época. Jesus está dizendo isso para mim e para você nessa noite. E a pergunta dele é: qual dos dois fez a vontade de Deus? Qual dos dois fez a vontade do Pai? Você sabe, fazer a vontade de Deus é obedecer a Deus. É servir a esse Deus, é seguir a esse Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você e por você nessa hora. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por essa palavra que nos revela um aspecto poderoso da Tua vontade para as nossas vidas. Obediência. Obedecer, ó Deus, é muito melhor do que qualquer coisa que eu possa sacrificar em Teu nome. Ter um coração obediente, maleável, disponível, pronto e preparado para ouvir a Tua voz, é o que o Senhor requer dos Teus filhos. Mas não importa quanto tempo nós tenhamos dito sim para Ti. Também não importa, Deus, se nós nunca dissemos, hoje pode ser a oportunidade de dizermos sim para o Senhor. E de a partir desse sim caminharmos em obediência, ó Deus. Caminharmos, ó Deus, em devoção e em santidade contigo. Pai, arranca de nós, ó Deus, qualquer espírito de comparação, de hipocrisia que nos faz nos parecer ou desejar ou até mesmo pensar que somos melhores que alguém. Faz, ó Deus, com que todas as atividades, ó Deus, da nossa igreja e da nossa vida como um todo não sejam, ó Deus, meros espantalhos de alguém que finge ser religioso, mas que sejam a expressão verdadeira de alguém que te adora em espírito e em verdade. De uma igreja que te adora em espírito e em verdade. E de pessoas que te amam, Deus, ao ponto de, ó Deus, renunciarem tudo neste mundo para viver a tua vontade. Pai, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a compreender isso. Ajuda os meus amigos que aqui chegaram, aos quais nós já cumprimentamos, abraçamos, a entenderem, ó Deus, o teu chamado para a vida deles. Ajuda os meus irmãos a saberem, ó Deus, que não é o fato de dizermos Senhor, Senhor, não é o fato de sermos membros, de sermos, ó Deus, cristãos, de pertencermos a uma igreja, ó Deus, que fará de nós melhores pessoas. Mas é uma entrega diária, é uma confiança e uma fé estabelecida em Ti, renovada dia após dia. Abençoa-nos conforme a Tua vontade, ó Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Continue orando. Eu peço que você que ouviu tudo que foi dito, cantado, pregado, lido aqui neste culto, mas sobretudo que tem dado dia após dia espaço
A cada vez que você adentra daquela porta para cá, a cada vez que você pega no seu smartphone um aplicativo chamado Bíblia, a cada vez que você sintoniza ali na sua casa um programa com uma música evangélica, você tem ouvido e conversado sobre Deus. Saiba que esse Deus deseja ser o seu Deus. Não um Deus do qual você ouve falar. Não um Deus do qual você vê as outras pessoas dizerem, mas o Deus que te amou pessoalmente, ao ponto de dar o seu Filho para ser o seu Salvador. E é esse Deus quem te convida a entregar-se para Ele e a confessar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Se esse é o seu desejo do seu coração nessa noite, o meu pedido para você é que você nos sinalize isso. Você pode ficar de pé e eu quero orar por você, dizer: seja bem-vindo à casa de Deus, a esse lugar de progresso, de bênção e, sobretudo, de salvação, que é a casa de Deus. Se você tem timidez e tem medo de fazer isso publicamente, não tem problema. Você pode nos procurar ao final deste culto, dizer: olha, pastor, eu quero esse Deus aí na minha vida, para que Ele possa de fato ser o meu Senhor e Salvador. Nós também vamos orar com você e vamos ficar felizes com essa decisão na sua vida, porque a nossa oração, o nosso desejo é que você faça isso o quanto antes, para desfrutar do que Deus tem para você. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Finalizando o culto desta noite, celebrando ao Senhor, vamos poder nos cumprimentar ainda ao final do culto, falarmos, combinarmos algumas coisas, mas sobretudo termos assim um tempo de conversa e de comunhão. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Deus porque mais uma vez aprove ao Senhor trazer-nos até a Tua casa. Obrigado, Deus, porque sabemos que muitas são as dificuldades. São dificuldade, Deus, de sairmos, dificuldade de distância, de horário, de trânsito, ó Deus, de insegurança na nossa cidade, mas o Senhor nos livrou de tudo isso e nos permitiu chegar até aqui. E se chegamos até aqui, ó Deus, é porque o Senhor desejava que aqui estivéssemos para poder cantar, orar e ouvir a Tua voz. Pai, que agora essa mensagem e tudo mais, ó Deus, que foi apresentado ao Senhor neste culto, possa continuar tocando a nossa mente, o nosso coração, e possa, ó Deus, fazer com que um dia nós desejemos entregar e confessar a Cristo como Salvador das nossas vidas. Se já fizemos isso, possa, ó Deus, fazer com que o nosso voto de confiar no Senhor como único e suficiente Salvador de nossas vidas seja renovado e reafirmado dia após dia. Pai, abençoa-nos, ó Deus, durante essa semana. Abençoa, ó Deus, tudo o que acontecerá, o nosso trabalho, ó Deus, o nosso vai e vem na correria do dia a dia, que tudo isso, ó Deus, esteja nas Tuas mãos. Que o Senhor nos dê, ó Deus, provisão, que o Senhor nos dê segurança, que o Senhor proteja-nos, que o Senhor, Deus, abençoe aqueles que vão viajar, aqueles que ficarão aqui na cidade, que o Senhor abençoe os nossos trabalhos, abençoe os nossos ambientes de trabalho, as pessoas com quem, ó Deus, nós trabalhamos, que possam ser para nós bênção e nós bênção para eles, ó Deus, para que assim possamos testemunhar do Teu amor. Que o Senhor também nos leve em paz e segurança para as nossas casas, protege-nos e nos livra de todo o mal. É a nossa oração e a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Santo Espírito seja com todos vós, por onde quer que forem e para sempre. Amém. Amém. Vamos nos assentar, vamos orar silenciosamente, depois nos despedirmos com paz e tranquilidade.